Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso clube de revista e o nosso artigo dessa semana é super interessante, porque mostra ali a raiz do problema que está na graduação dos cursos de medicina. Então, qual foi o artigo que eu selecionei para essa semana? Foi esse artigo aqui, ó, Conhecimento médico sobre aconselhamento e prescrição de atividade física. Uma revisão do escopo, ou seja, dessa prática. Então, esse artigo foi publicado na Revista de Medicina da USP, em uma edição recente, agora de 2023. E aqui no resumo, como sempre, é o primeiro passo para você ler e você entender se você quer saber mais a respeito desse artigo. Então, aqui no resumo fala que, obviamente, como todo mundo já sabe, a prática de atividade física é benéfica à saúde, sendo capaz de prevenir e tratar doenças crônicas, além de promover a saúde e a qualidade de vida. Mas, por vários problemas e situações, esse artigo achou relevante sintetizar os dados sobre o nível de conhecimento da conduta médica em relação à prescrição de atividade física. A revisão utilizou como base de dados o PubMed e o Lilacs, de artigos desde 1990 até 2022. No fim, considerando os critérios de inclusão e exclusão, eles tiveram 319 artigos, sendo que 60 foram selecionados para poder apresentar nessa revisão. O que perceberam foi que poucos profissionais avaliam a prática de atividade física dos pacientes, e que as barreiras descritas, as principais barreiras descritas eram a falta de tempo e de conhecimento específico sobre a prescrição de atividade física. Poucas universidades oferecem treinamento ou disciplinas específicas sobre o aconselhamento e prescrição na atividade dos cursos, na atividade física, nos cursos de graduação e nos programas de residência médica. Ou seja, a importância da atividade física todo mundo sabe que existe. Mas você sabe mesmo prescrever atividade física? Você sabe mesmo como orientar de verdade o seu paciente a se tornar mais ativo? É isso que esse estudo quer avaliar. Então, aqui ele fala que a prática de atividade física tem sido associada à redução dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas, que a recomendação de atividade física está inserida em pelo menos 39 diretrizes internacionais como forma de tratamento de doenças, e que, comparando os pacientes ativos com os pacientes inativos, os inativos custam mais de $1.500 por ano de diferença. A inatividade física, além de configurar um alto custo para os gastos públicos, também é avaliado como um dos problemas mais importantes relacionados à saúde no século XXI. Então, definir estratégias efetivas para aumentar o nível de atividade física na população é um papel do médico em promover e educar os pacientes sobre saúde. O principal obstáculo citado pelos médicos foi o desconhecimento pelo fato de não ter uma formação específica a respeito da prática regular de atividade física, já que isso não está no currículo de graduação. Então, quais foram os métodos? Os métodos são a metodologia, tá? Que é utilizado para definir o artigo. Então, aqui, como é um artigo de revisão, eles fizeram uma busca no PubMed e no Lilacs, foram excluídos artigos de acordo com filtros específicos, foram selecionados, depois dessa primeira busca, 662, excluídos mais artigos aqui por duplicação, depois mais artigos foram excluídos após a leitura do título e do resumo, e no final teve 319 artigos. Como eram muitos, eles selecionaram os que estavam mais dentro do escopo que eles procuravam, e com isso foram avaliados 60 artigos. Desses 60 artigos, 30 estudos eram dos Estados Unidos, 10 da Inglaterra e 8 do Brasil. E aqui é a síntese dos artigos com o ano, o título e o autor principal.
qual foi o sumário das evidências, ou seja, o que eles encontraram avaliando esses 60 artigos? Que o aconselhamento e a prescrição da atividade física são estratégias eficazes e custo-efetivas. Lógico que médicos ativos são mais propensos a adotar hábitos de vida saudáveis e ter uma atitude mais positiva sobre o aconselhamento de vida física. Claro, a falta de conhecimento ou de treinamento em aconselhamento e prescrição de atividade física são as barreiras mais comuns descritas por médicos que não avaliam e não orientam seus pacientes sobre atividade física. Ou seja, você não sabe como fazer, você não faz, né? Poucas faculdades de medicina ao redor do mundo oferecem disciplinas específicas sobre atividade física em seus currículos. E com isso, é necessário melhoria no treinamento médico, tanto em aconselhamento e prescrição de atividade física. O que ainda não se sabe são dados brasileiros, porque os dados eram muito antigos. Então, aqui na discussão, inicialmente, os autores comentam que a inatividade física é o quarto principal fator de risco para a mortalidade global, sendo 6% a taxa de mortalidade relacionada à inatividade física. Em 2012, foi feita uma revisão que estimava que 5,3 milhões de mortes por ano eram relacionadas à inatividade física. A gente viu que com o Covid, né, um dos fatores principais associados a pior desfecho, mortalidade, era o paciente ser inativo e obeso e ter doenças crônicas. Então, doenças crônicas não transmissíveis, o que é isso? Que é hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, PPOC. Então, muitas doenças estão relacionadas à inatividade física. Um estudo de 2018 mostrava que mais de um quarto da população mundial é fisicamente inativa. Aqui fala que a maior prevalência de inatividade física era em mulheres da América Latina e Caribe, seguidos por mulheres da Ásia. No Brasil, a estimativa é que 47% da população adulta é considerada insuficientemente ativa. Em São Paulo, estima-se que aproximadamente 64,2% da população adulta seja insuficientemente ativa, ou seja, vai dar problema no futuro. Aí aqui ele fala de uso de atividade física como redução de impacto econômico, que se você reduzisse em apenas 10% a prevalência de inatividade na população brasileira, você economizaria 24 milhões de reais por ano. E qual é o papel do médico na prescrição da atividade física? Bom, o médico, ele orienta o paciente e ele é visto como modelo. Ele tem que tratar a saúde de forma ampla. Dessa forma, o aconselhamento e a prescrição da atividade física tem se mostrado estratégia eficaz. Mas a grande pergunta é, será que o médico sabe prescrever? Então, numa avaliação do CDC, como se fosse a Anvisa americana, os médicos eles devem se exercitar não apenas para beneficiar a própria saúde, mas também para endossar um estilo de vida ativo mais verossímil. Ou seja, se você vai no médico que está acima do peso e ele te manda emagrecer, qual a chance de você realmente emagrecer? Se você vai no médico que fuma e ele te manda parar de fumar, qual a chance de você realmente internalizar e aceitar aquela orientação? Né? Então, muitos médicos não avaliam os níveis de atividade física dos seus pacientes. Em geral, 43% dos novos pacientes e mais da metade dos pacientes já atendidos não são questionados, sequer questionados sobre atividade física. Um estudo americano identificou que apenas 28% dos pacientes relataram receber conselhos de seus médicos sobre atividade física. É muito pouco, né? E essa negligência em relação à atividade física mostra que está aumentando, apesar da evidência da importância da promoção da saúde. Então,
Aqui a gente vai para a parte principal desse artigo, que é o desconhecimento médico a respeito da recomendação da prescrição de atividade física. Então, os médicos relatam, né, em várias entrevistas do meio médico, eles relatam que a falta de educação, não sobre os benefícios da atividade física, mas principalmente também sobre o conhecimento específico, sobre como prescrever um exercício de forma eficaz, faz com que os médicos nem perguntem sobre as atividades físicas. De fato, numa revisão sistemática com médicos de atenção primária dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, a principal barreira mencionada foi sobre a falta de tempo. Presta bem atenção, você é médico da família, comunidade, você é médico, né, ali no atendimento básico, você não pergunta para o seu paciente se ele faz atividade física por falta de tempo. Já a segunda barreira mais comumente citada foi a falta de conhecimento ou treinamento em aconselhar a atividade física. Muito ruim isso, né? Esse achado foi consistente com várias revisões que mostraram a falta de educação adequada sobre atividade física no currículo médico. A Associação Americana dos Colegiados de Medicina afirma que quase metade dos médicos relatou receber educação médica inadequada em avaliação de risco e habilidade de aconselhamento. O que significa que os médicos não estão sendo ensinados durante a faculdade, nem durante a residência médica, de como prescrever atividade física. O que é lastimável, afinal, você aprende a prescrever tantos remédios para várias doenças, e você não aprende a prescrever o que mais tem impacto sobre todas as doenças, que é a atividade física. Então, em um estudo de Young, foi revelado que apenas 3% dos médicos fizeram algum curso de nível universitário relacionado à forma de prescrição de exercício. 37% se sentiram ignorantes em relação a aspectos médicos de exercício. Então, é importante porque vários não têm esse nível de educação, também não vão atrás para saber como é que tem que fazer essa prescrição. Então, nessa avaliação da Austrália em 2007, menos da metade dos médicos relataram presença em curso de educação continuada sobre atividade física. Portanto, eles também não perguntam sobre isso. Então, deve-se ter isso no momento da graduação, nessa informação, porque isso é, obviamente, o momento apropriado para fornecer esse tipo de educação. Então, 78% dos médicos estudados afirmaram haver necessidade de um curso relacionado à atividade física na faculdade de medicina. As faculdades reconhecem, mas não têm previsão de mudar o currículo. O que é discutido aqui nesse artigo é que o currículo, né, a atividade física pode ser inserida no currículo de várias formas, incluindo na fisiologia, no sistema musculoesquelético, na cardiologia, pneumologia, endócrino, atenção primária. Então, você não precisa ter uma disciplina específica de atividade física. Basta que você coloque a atividade física dentro de várias disciplinas, né? Mas ainda assim, poucas faculdades têm esse interesse de realizar isso. Então, numa avaliação aqui brasileira, 87% das faculdades avaliadas não tinham currículo que integrasse atividade física, e além disso, 76% observaram que suas escolas não tinham planos de introduzir esse tipo de tema ao conteúdo formal do currículo médico.
Ou seja, não adianta nada, você tem que perguntar sobre atividade física, e se seu paciente falar não, você tem que saber orientar ele, como orientar ele, né? Então, aqui no Brasil, as principais faculdades de medicina não oferecem uma disciplina relacionada à atividade física. Algumas faculdades oferecem matérias optativas, mas com baixos créditos e pouca qualidade e quantidade de formação. Então, aqui as perspectivas e recomendações para a inclusão de atividade no currículo médico é que a gente sabe que atualmente a maioria das faculdades incorpora apenas essas informações sobre prescrição de atividade física em módulos opcionais, tá? E assim, é bem baixa a carga horária, em média de 4,5 horas. A conclusão desse artigo é que a prática regular de atividade física previne e trata doenças crônicas, todo mundo sabe isso, todos os médicos sabem isso, mas o aconselhamento e prescrição de atividade física deve se tornar rotina nos consultórios médicos e ambulatórios médicos. Para isso, é preciso que haja treinamento médico, incluindo as faculdades e disciplinas de medicina esportiva, na graduação, residência médica e programa de pós-graduação. Então, perceba, uma das coisas que a gente mais fala com o paciente é que tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Mas é basicamente isso que a maioria dos médicos do Brasil sabe. Eles não sabem como prescrever, como fazer, nem nada. Então, se você não teve isso na graduação, você precisa buscar uma literatura, um curso complementar, uma pós-graduação, se for o seu interesse maior em trabalhar com isso, para entender como você tem que prescrever isso. Porque não é só falar, vai caminhar 30 minutos por dia. Não, isso pode não ser suficiente para aquele paciente. Então, é preciso que você saiba. Então, esse foi o nosso artigo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse artigo, deixa aqui seu joinha e encaminha para alguém que também precisa saber disso. Lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo super relevante que sempre tem por aqui, certo? Te vejo na próxima semana. Tchau!